Ele é advogado brasileiro e europeu, professor, escritor, consultor jurídico. E o escritório que ele fundou está completando 7 anos de existência e ele já está há 15 anos se dedicando ao segmento de direito digital com muita importância no setor. Nós estamos falando de Márcio Cotts, da Cotts Advogados. Márcio, bem-vindo. Obrigado, Marisa, pelo convite. Pois é, Márcio, antes da gente começar a falar do aniversário do escritório, eu queria saber um pouco da sua história, não é? Quando você começou a pensar em direito, sempre foi uma vontade? Enfim, conta um pouquinho do seu passado de profissional, né? Na verdade, eu acho que o direito sempre esteve na minha vida, de uma forma ou de outra. Eu acho que todo mundo que acaba indo para o direito tem um viés com relação àquele sentimento de querer ajudar que a justiça seja feita. Então, de certa forma, isso sempre esteve. Quando eu tive a oportunidade, né, de fazer a faculdade, até então a minha ideia era ser diplomata, né? E aí a gente já sentia dentro da faculdade um movimento muito grande pela inovação, a tecnologia. Eu acabei desistindo de ser diplomata e acabei enveredando por esse lado da tecnologia, do digital, que eu sou apaixonado, assim como todos os membros lá do escritório. Tá, mas desde a sua formação, então, você já estava voltando os olhos para o direito digital ou não? Você atuou em outros segmentos e depois você viu que algo estava mudando e achou que era interessante migrar para esse segmento? Na verdade, assim que eu me formei, meu primeiro emprego foi dentro de uma empresa de tecnologia, né? Então eu já saí ali da faculdade ingressando na área jurídica corporativa de empresa de tecnologia. E por trabalhar sempre nesse setor, foi natural cair para o direito digital. Teve um período que eu atuei como gestor jurídico de empresas e depois com a fundação do escritório, aí sim, dentro de um viés mais de direito digital propriamente. E em que momento que surgiu essa vontade de fundar o seu próprio escritório com os olhos voltados para o direito digital, que hoje a gente sabe a importância cada vez maior, não é? Com a tecnologia avançando cada vez mais. Quando que surgiu essa ideia de montar o próprio escritório? Na verdade, por trabalhar por quase 10 anos como gestor jurídico de empresas de tecnologia, você acaba desenvolvendo alguns skills empreendedores, é natural, né? Então, quando eu cheguei ao ponto de ser diretor jurídico de compliance de empresas de tecnologia, eu já tinha feito o MBA de gestão de empresa, esse viés empreendedor já estava aflorado. A gente entendia que existia, sim, uma demanda crescente no país por assessoria jurídica relacionada ao crescimento de rede social, empresas de tecnologia, startups, e aí a gente então decidiu que aquele era o momento de fundar o escritório. Agora, ainda falando da carreira, né, além da sua atuação aqui no Brasil, Márcio, a gente sabe que você tem uma atuação muito importante internacional também. Conta um pouco das experiências que você tem nesse setor. É verdade. Eu acho que em razão dessa conexão que existe com a Universidade de Harvard, sempre foi uma procura muito grande por parte do mercado internacional pelo nosso trabalho em si. Por participar desse escritório em Nova York, eu tive a oportunidade de tocar vários projetos, que são projetos internacionais. Esse meio de tecnologia, ele é já um setor meio que sem fronteiras, digamos assim. Então, tive a oportunidade de dar palestra na Europa, né, no maior evento de e-commerce em Madrid, na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em Nova York, para falar do setor de tecnologia e inovação no Brasil. Tive a oportunidade também de dar aula em uma das faculdades de Direito em Manhattan, para falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet. E tem muita coisa, na verdade, acontecendo no momento. Nós, há pouco tempo, fomos convidados para participar de um curso de formação de DPO, Data Protection Officers, global. Então, são bootcamps que acontecem normalmente em Nova York, onde a pessoa tem ali profissionais europeus, brasileiros, da Califórnia, porque a Califórnia passou a ter uma lei de proteção de dados, segurança de informação, juntos, dando treinamento para esses profissionais que vão ter que lidar com o tratamento de dados numa esfera mais global. Então, a gente tem muita coisa aí sim caminhando nessa esfera internacional e que é interessante, porque a gente traz muito dessa experiência também para os nossos clientes aqui no Brasil. Então,
acho que é uma coisa que a gente não deve parar e deve intensificar cada vez mais. E deve ser uma experiência riquíssima, não é? Porque, com certeza, internacionalmente, a evolução da tecnologia é outra do que aqui no Brasil. Questões como inteligência artificial, né, ou mesmo adoções do próprio 5G, as discussões que surgem a respeito, imagino que traga aí uma experiência muito enriquecedora para nós aqui, não? Não, é isso mesmo. Eu acho que as sociedades, assim como no mundo real, no mundo virtual, ela tem momentos distintos, né? Então, cada país está no seu momento distinto quanto à eventual evolução ou maturidade, né, com relação a um determinado tema. Então, hoje o Brasil está num determinado estágio, tem países que talvez precisam caminhar com algumas questões, outros que de repente estão extremamente avançados, né? Então, eu tive a experiência de visitar a Coreia do Sul em razão de um projeto e você vê um nível de evolução, ou pelo menos de integração da tecnologia na vida das pessoas, num nível muito maior do que nós vivemos aqui. Por um outro lado, nós fomos contratados também para ajudar o governo angolano na discussão de algumas questões de regulamentação de crimes digitais. E aí é quando a gente colocava alguns exemplos de situações que lá eles ainda vão viver de fato, né? Porque a gente sabe que tudo isso é uma questão de momento e tudo pode acelerar de uma hora para outra. E eu me lembro numa reunião que eu tive dentro do Congresso angolano. O Congresso angolano é o Congresso africano com maior representação feminina. E eu conversando com as deputadas, né, explicando para elas, olha, o e-commerce funciona assim, né, e eu brinquei, ó, daqui a um tempo vocês vão estar comprando sapato pela internet. Elas olharam com aquela mesma cara de espanto que qualquer mulher brasileira teria tempos atrás. Eu falei, como assim você vai comprar sapato por meio da internet, né? E sapato é uma coisa que eu preciso experimentar, né? E aí você acaba antecipando, pelo menos as experiências que nós vivemos aqui, e que provavelmente outros vão viver daqui a um certo tempo. E o mesmo acontece também com o Brasil com relação a outras tecnologias ou modelos de negócio. Mas eu não acho que é muito linear. Às vezes, por exemplo, na África, se você pegar a Nigéria, eles são extremamente desenvolvidos quanto a pagamento instantâneo, que a gente chama, e transações financeiras que são feitas, às vezes, até por mensagens instantâneas, né? Porque como eles não têm uma rede bancária tão grande, foi a forma de se resolver. E o Brasil é uma coisa que ainda está se discutindo. Então isso não é homogêneo, né? Isso em cada lugar, dependendo da tecnologia, ela pode estar mais inserida dentro do contexto da sociedade ou menos, né? E você foi um dos pioneiros até nesse segmento do direito digital, não é isso? Enquanto direito digital, certamente. Eu atuo com isso há 15 anos, como você disse. Mesmo quando eu era gestor jurídico de empresa de tecnologia, eu já me apaixonei naquela época pelo direito digital, que era uma coisa muito de início. Nós profissionais, que eram pouquíssimos profissionais que atuavam nessa área, acho que até sofremos um pouco de preconceito com os colegas da área jurídica que são ou eram mais tradicionais. Então, quando você fala de 15 anos atrás, né, quais são as questões legais de uma determinada rede social, né, redes sociais que nem existem mais hoje, nós éramos vistos pelos profissionais ali do direito como uma coisa, né, uma segunda classe, digamos assim. Hoje é totalmente o inverso, né? Hoje a gente vê uma procura muito grande dos jovens por essa área do direito. Isso não foi muito fácil no início, mas quando você se apaixona por algo, você não vai se importar tanto com o que os outros vão dizer, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Em 2005 eu tive uma oportunidade muito grande, eu ganhei uma bolsa de estudos para me especializar em Cyber Law na Universidade de Harvard. A Faculdade de Direito tem um centro de pesquisa chamado Berkman Center, e eu fui selecionado para poder me especializar. E aí eu tive a oportunidade de ir para Harvard e, na verdade, me especializar do ponto de vista acadêmico, né? Regressando, já comecei a dar aula em faculdades de tecnologia. Eu nunca cheguei a dar aula para o pessoal de direito aqui no Brasil, porque o meu foco sempre foi o pessoal de segurança de informação, tecnologia. E talvez essa seja uma das facilidades, né? Eu ouço muito de uma outra pessoa do mercado que uma das características que nós temos é traduzir, ela diz, o latim para o português, quer dizer, o juridiquês, para uma linguagem mais de negócio. É verdade. Como foi essa experiência até? Porque Harvard, imagino eu, que seja um outro universo daquilo que nós estamos acostumados aqui. Conta só um pouco dessa experiência.
Algumas pessoas me perguntam, né, o que tem de tão diferente em Harvard, né? Tem várias coisas que realmente chamam muito a atenção. O campus é maravilhoso, né? Até onde ela está localizada, que é Cambridge, né? Eu brinco que a cada farmácia você pode esbarrar ali em 1 ou 2 prêmios Nobel sem saber, né? Mas eu acho que o grande diferencial realmente de Harvard, que foi o que mais me impressionou, é a qualidade e a dedicação dos professores. Os professores é que fazem a diferença da instituição, porque sentir a dedicação, o quanto aquilo foi planejado, né, o quanto de conteúdo tem por trás daquela aula, que às vezes é quase que um show, né, onde você sai com uma sensação que você acabou de assistir um show, mas que ela tem conteúdo, ela tem base. Eu acho que da experiência, eu tive a oportunidade depois de fazer um outro curso de gestão para advogados, por causa desse viés corporativo, também em Harvard. Nas 2 experiências que eu tive, a sensação foi a mesma, né? Que o show ele acontece por causa da dedicação e da qualidade dos professores. Imagino que deva ser uma experiência bastante interessante mesmo. Agora, Márcio, voltando aqui agora para o Brasil, como que você vê o direito digital e as pessoas, com essa evolução toda da tecnologia que vem acontecendo, cada dia muda, como que é o trabalho de vocês no dia a dia para estar sempre atualizado e estar ali dando suporte sobre o direito digital para os seus clientes, enfim? Eu acho que, como em quase todas as áreas hoje em dia, existe uma busca muito grande para que você se mantenha atualizado, né? Todo mundo busca atualização o tempo todo, independente da área. Na nossa, por ser tecnologia, assim como a sua, né, isso é muito dinâmico. Então, você saber qual é a nova tecnologia, ou qual é a novidade, e no nosso caso, interpretar qual é o impacto jurídico que essa nova tecnologia ou esse novo modelo de negócio traz para a sociedade como um todo, é uma busca constante. Eu não diria que ela é diária, ela é a cada hora, né? A gente está ali antenado com tudo isso, mas o que facilita muito é essa paixão que todos os membros do escritório têm com a tecnologia e com o direito, né? Isso facilita bastante. Mas a gente tenta estar conectado com muita coisa fora do país, porque de fato tem muita tecnologia e modelo de negócio que acaba vindo para cá, muito embora a gente entenda que o ecossistema de inovação no Brasil tem melhorado bastante, né? Muito por causa da iniciativa privada, mas a gente acaba ficando muito antenado com essas coisas de fora. Eu faço parte de um escritório em Nova York chamado Cyber Law Studio, então a gente tem muita troca de experiência com o pessoal de Nova York, pessoal também de Los Angeles e do Vale do Silício, porque o escritório tem unidades lá também. Então essa é uma das formas da gente se manter aí antenado com relação às tendências e o que já é realidade nesse meio de direito digital. E aqui no Brasil, para quem não sabe, né, Márcio, você participou muito da elaboração das leis, não é, do Marco Civil da Internet e mesmo das discussões da Lei de Proteção de Dados, não é? Como que você vê essa situação agora, assim, do Brasil e como foi essa experiência de poder participar, né, na base, não é, do que está vindo aí, principalmente que ainda não foi aprovado, mas do que vai ser aprovado da Lei de Proteção de Dados. Fala um pouquinho para a gente disso. Foi uma experiência bastante interessante, né? Foram 2 leis onde o Brasil inovou na forma de discussão e o debate, né? Na experiência do Marco Civil, ele foi inovador porque foi a primeira lei que foi debatida com a plataforma da internet, então a sociedade podia contribuir efetivamente. Nós contribuímos como especialistas, fomos chamados pelo próprio governo para dar a nossa opinião. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela seguiu a mesma forma de discussão, mas ali no caso o Congresso chamou alguns especialistas para também opinarem sobre aquilo que deveria ser a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso envolvimento com o assunto já se dá há 5 anos praticamente. Por causa dessa experiência internacional, nós ajudamos muitas empresas norte-americanas a se adequar à primeira versão da GDPR, que era a diretiva. Em razão disso, a gente começou a dar entrevista para a mídia sobre essa questão que estava surgindo de tratamento de dados. Na época era um anteprojeto de lei de proteção de dados. E em razão dessa exposição na mídia, o senador Ricardo Ferraço me convidou para assessorar o Senado na elaboração da lei, na discussão da lei. E aí essa lei acabou sendo aprovada, que ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor em agosto do ano que vem. Nós estamos trabalhando muito aí, ajudando parte do setor a se adequar a essa nova lei, dando muita aula nos MBAs
tentando ajudar a implantar essa nova cultura, que é uma nova forma de tratar os dados das pessoas dentro desse ambiente agora um pouco mais regulado. Uhum, isso com certeza. E como que você sente que o Brasil está nesse momento com relação a essa proteção de dados? O brasileiro, a sociedade em si, como que ela se vê dentro desse direito digital? Ela está bem protegida? Ela sabe os seus direitos? Como que você vê isso aqui no Brasil? Eu acho que ainda temos muito a caminhar. Eu brinco em sala de aula que o direito ele vem para regular esse convívio, né, em sociedade. Esse meio virtual não deixa de ser uma sociedade virtual, então ele vai existir, não dá para imaginar que é um ambiente anárquico, que a gente não vai ter regra. E o direito ele tem 5 fontes, né? É lei, jurisprudência, doutrina, analogia, usos e costumes. Até então a gente não tinha nada disso. A gente usava muito da analogia, né? Se é assim no mundo real, no mundo virtual vamos aplicar a mesma coisa. Depois começamos a ter muita jurisprudência, né? Porque o juiz tem que julgar o caso, ele não pode falar, olha, eu não vou julgar o seu caso porque eu não tenho lei, vou suspender, ele tem que dar uma decisão. E depois, num segundo momento, a gente começou a ter lei, muita jurisprudência, doutrina, temos ainda analogia, já temos usos e costumes também no meio digital. Nós temos sentenças lá no escritório que são pautadas na interpretação daquilo que um emoji pode passar dentro de uma relação. Quer dizer, isso não deixa de ser usos e costumes no meio digital. Então você manda um emoji para alguém e aquilo tem uma consequência jurídica, né? Então você imagina, fala assim, você está de acordo? E você manda um joinha, como o pessoal diz, isso quer dizer que eu estou de acordo, né? Então eu acho que a gente já tem aí uma massa, digamos, de coisas onde a sociedade está regulada, mas a gente tem que trabalhar muito o que a gente chama de educação digital. A sociedade brasileira, a massa da sociedade brasileira, ela ainda precisa ser educada com relação aos seus direitos e obrigações no meio digital. Tá certo. E agora, voltando então para a comemoração dos 7 anos do escritório, como que você vê? Eu quero saber um pouco da sua visão de futuro. O que você espera aí para os próximos anos? O escritório é impressionante o crescimento que ele teve, né? E esse crescimento ele vem também por causa da relevância do direito digital na sociedade. E a gente sempre se pautou por aquilo que era a necessidade dos nossos clientes. Então, logo no início do escritório, nós tivemos uma demanda muito forte por parte do e-commerce, que vinha crescendo e continua crescendo absurdamente. Hoje eu faço parte da diretoria jurídica da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Contribuímos em algumas coisas com o governo também. O próprio SEBRAE, que é um órgão do governo, contratou o escritório para que nós elaborássemos uma cartilha para orientar a população como um todo no setor do e-commerce. Depois a demanda cresceu, né, em razão da economia estar aquecida no setor das startups. A gente ajudou muito startup. Depois veio a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados. E para o futuro tem muita coisa ainda por vir. Acho que tem alguns tsunamis ainda por acontecer. Blockchain é uma delas, né? Criptoativos é outra. Nosso escritório é o primeiro escritório de advocacia no Brasil a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Inteligência artificial também é outra questão relevante aí, dentre outras questões como fintech, open bank. Então são coisas que estão ainda embrionárias, digamos assim, mas que podem ter uma escala muito grande e que a gente está acompanhando e já participando ali com algumas contribuições. Tá certo, o pioneirismo que começou lá atrás, continua aí na ponta, né, trazendo sempre as novidades. Bom, Márcio, parabéns pelo seu escritório, pelos 7 anos, pelos seus 15 anos dedicados ao direito digital, não é? E sucesso aí para todos os desafios que vêm pela frente. Marisa, eu que agradeço, você é uma referência também nesse meio digital, eu só tenho a agradecer e a gente segue aí à disposição tentando ajudar as empresas naquilo que for possível. Tá certo, parabéns. Obrigado.